Boa tarde, meus amigos. Hoje nós estamos com um método diferente para aplicar a matéria para vocês, diante dessa pandemia que está assolando o planeta, mas nem por isso nós podemos deixar de ministrar as aulas pela orientação da direção. Na aula passada nós falamos sobre salário. Falamos que, face o caráter alimentar, o salário é empenhorável. Empenhorável por quê? Porque o trabalhador, ele programa o seu passivo, suas despesas, e ele precisa de contar com aquele valor para suprir as suas necessidades. Mas existe também uma jurisprudência que ela permite que o salário seja penhorado até 30%. A lei maior, que nós já estudamos, que é a Carta Magna, determina que é empenhorável, mas a jurisprudência predominante, ela permite que 30% do salário do trabalhador possa ser penhorado. E outra coisa, o salário é irredutível. O que é irredutível? Porque o empregado ele organiza o orçamento doméstico com base no salário obtido, com as horas extras habituais. Se ele tem um salário fixo e tem horas extras habituais, tem que prestar atenção que essas horas extras habituais, elas podem incorporar no salário. Então, as habituais, ela incorpora no salário. No caso de uma rescisão de contrato de trabalho, será calculado também sobre as horas extras habituais. Ele é irredutível, não pode reduzir o salário, mas nada impede que o funcionário também possa desempenhar o seu trabalho como horista ou holista. Outra coisa sobre o salário, o artigo 462 da CLT, ela permite alguns descontos, como o INSS, clube recreativo, alguns descontos permitidos pela lei. Mas, se for fora do artigo 462, ele não pode fazer qualquer tipo de desconto nesse salário do empregado, a não ser com sua autorização. Grêmio recreativo, nós, adventistas, nós autorizamos o desconto de 10% no dízimo, então são permitidos, mas sem a aquiescência do funcionário, o empregador não pode proceder a nenhum desconto. Pagamento do salário. É necessário que o empregador ele emita um contra-cheque, um olerite, para ele ter seu controle e também ter uma garantia que esse salário foi realmente pago pelo empregador. E nesse caso, normalmente será colhida a assinatura, ou então, se for por meios eletrônicos, um pagamento online, depositado na conta do funcionário, esse depósito já comprova o pagamento do salário. O salário, pela Constituição Federal, ele é remunerável, todo trabalho é remunerável. Então, a Constituição Federal proíbe terminantemente que o salário, a pessoa trabalhe sem rendimentos, sem um pagamento, sem remuneração pelo seu labor. Então, a Constituição veda o trabalho de graça, que não caracteriza o trabalho escravo. Nenhum empregado, pela Constituição, poderá ganhar menos que o salário mínimo, a não ser, como já foi dito agora anteriormente, no caso de ser um trabalho prestado um professor que ganha por aula, ou horista, nesse caso pode ser cobrado, receber o valor das aulas ministradas. Outra coisa que a lei não permite
é multar o empregado, porque a CLT ele é omissa, não permite que o empregador possa vir a multar o empregado por qualquer negligência ou imprudência no desempenho do seu trabalho. Outra coisa interessante é a proibição da compensação de dívidas. Está prevista na súmula 18 do Supremo Tribunal do Trabalho, que não pode o empregador descontar do empregado algumas despesas que ele venha usufruir no desempenho do seu trabalho. Se ele trabalha num laticínio, por exemplo, se ele leva para casa um queijo por semana, 2 queijos e tudo, e se não houver autorização, o empregado mencionar através de algum documento que está recebendo aquela mercadoria para descontar, que ele permite, tudo bem. Mas acontece muito no cotidiano que às vezes o empregador demite o empregado e às vezes por justa causa ou sem justa causa, na hora das verbas rescisórias, o empregador vai descontar do empregado tantos queijos ou tantas peças de roupa, sapato, vestuário, etc. Então, essas parcelas, esse débito não pode ser compensado na rescisão do contrato de trabalho. Não é permitido terminantemente esse desconto se for feito fora da rescisão é permitido, mas na rescisão não pode constar que descontou tantas mercadorias que ele adquiriu, como já foi dito, vestuário, qualquer produto onde que ele trabalhe, não pode ser compensado. Outra coisa também que a lei proíbe é a proibição de juros e correção pelos adiantamentos salariais. O adiantamento salarial, ele é por mera liberalidade. O empregador não é obrigado a adiantar salário para o empregado. Isso, e se houver necessidade, cabe o empregador, por mera liberalidade, adiantar. Mas nem por isso o empregador pode cobrar juros. Vou te antecipar o 13º no início do ano, no início do exercício, mas chega no final do ano e fala assim, olha, você pegou X, agora tem que corrigir esse valor e vamos acertar isso. Isso é proibido por lei, esse tipo de cobrança ou compensação de adiantamento de salário. Não pode o empregador reter dolosamente o salário do empregado. Não importa a circunstância. Se o empregador chegar a ponto de falar para o empregado, eu não vou te acertar com você o salário, vai ficar comigo, porque às vezes pode haver até boa intenção do empregador de não pagar o funcionário que às vezes está fazendo uso imoderado de bebidas alcoólicas ou até mesmo droga. Ele está vendo que esse salário está sendo dissipado de meios ilícitos, mesmo com boa fé. O empregador não pode reter o salário, isso não importa. Ele tem que pagar aquele salário, independentemente do fim que vai se tornar aquele recurso, aquele salário do empregado. Em qualquer atividade privada, também tem a jornada de trabalho. Não excederá 7 horas e 20 minutos por dia, ou 44 horas semanais e 220 horas mensais, desde que não haja expressamente fixado outro limite.
Aí, nesse caso também, tem que fazer alguma ressalva, porque dependendo da atividade do empregado, a jornada dele é reduzida. Então, essa aí não é uma jornada padrão, então nem uniforme, depende da categoria. Outra coisa que é um direito do empregado é o período de descanso, para evitar fadiga. Entre duas jornadas de trabalho, ou seja, de um dia e outro de serviço na mesma empresa, haverá um período de mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Se a jornada diária não ultrapassar, não exceder 4 horas, o empregado não terá descanso, ou seja, poderá trabalhar ininterruptamente por 4 horas diárias. Em cada período de 4 horas e menos de 6 horas de trabalho na mesma empresa, o empregado, né, terá direito a 15 minutos de descanso. Está também previsto em lei. Quando a duração do trabalho exceder as 6 horas, em trabalho contínuo, haverá um período mínimo de 1 hora e no máximo de 2 horas para alimentação e repouso. Isso o empregador tem que ficar ciente, porque às vezes acontece muito do empregado, às vezes, vai lanchar dentro da própria empresa para render o trabalho, para ele sair 1 hora antes. E quando houver um choque de interesse entre as partes, isso em juízo será apurado e o empregador terá que indenizar esse período que ele trabalhou na hora de descanso. A hora de descanso tem que ser obrigatoriamente respeitada. Com uma autorização da Delegacia Regional do Trabalho, é permitido também que as empresas tenham restaurantes ou mantenham convênio com alguma empresa especializada em fornecimento de alimentação, que poderão reduzir esse período de 30 a 60 minutos, esse prazo de tempo de repouso, porque ele vai alimentar dentro da própria empresa e não vai ter que deslocar da empresa para sua residência ou um restaurante, e de restaurante para a empresa vai gastar um tempo, e esse tempo será computado no período entre de 30 a 60 minutos ou 1 hora, de 1 a 2 horas. Então, se tem um restaurante, ele vai alimentar um restaurante e ele vai ter mais tempo para produzir e retornar à jornada de trabalho. Mas tem que ter autorização da Delegacia Regional do Trabalho. Continuando, no caso do menor trabalhador, o aprendiz, se for convocado para cumprir horas extras, após a jornada de trabalho, terá 15 minutos de descanso antes do início das mesmas. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo. No todo ou em parte, trabalho aos domingos em horário total ou parcial sempre será subordinado à permissão prévia da autoridade competente na matéria do trabalho. Então, se ele trabalhar e coincidir de trabalhar nos domingos, terá que ter uma autorização também. Havendo trabalho aos domingos para as mulheres trabalhadoras, será organizada uma escala de revezamento que fornece o repouso dominical. Está também previsto no artigo 386 da CLT.
Aqui, como já foi dito, é que cada categoria tem uma jornada diferenciada. Os médicos obedecem a uma jornada de 2 no mínimo e 4 horas no máximo, com intervalos de 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho. Os professores obedecem também a uma jornada de 4 aulas contínuas ou 6 intercaladas no mesmo estabelecimento. Então, a jornada dos professores são 4 aulas contínuas. Se ultrapassar, então as 6 intercaladas passarem contínuas, terá que haver um descanso. Trabalho noturno. O trabalho noturno é aquele que compreendido entre das 22 às 5 horas de outro dia. A hora noturna terá um acréscimo de 20% sobre a hora diurna. Esse acréscimo é chamado de adicional noturno. Vocês têm aí os slides que eu já disponibilizei para vocês devem estar acompanhando, né? É só verificar aí. A hora normal, para fazer o cálculo, igual a hora normal vezes 20%. Aí você vai ver, vai calcular quanto que vai ser acrescido no salário do empregado se ele exercer algum trabalho no período das 22 às 5 horas da manhã. Aqui nós temos, na apostila vocês podem acompanhar, tem o quadro de horário noturno. Está lá das 22 às 22h52 minutos e 30 segundos. Então, por quê? Como a hora noturna, ela, além do adicional, ela é reduzida, não é? Ela é reduzida. Então, quem trabalhar das 22 horas e 0 segundos às 22 horas e 52 minutos compreende 1 hora. Então, tem uma compensação de 8 minutos. E aí, subsequentemente, você vai acompanhar pelo quadro de horário. Nós vamos falar hoje também sobre atividades insalubres, que muitos já conhecem, já sabem, mas para reforço a gente vai comentar sobre atividades insalubres. Insalubridade, como o próprio nome está a dizer, é algo não salubre, doentio, que pode causar doenças. Assim são consideradas insalubres as atividades, operações que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho expõem o empregado a agentes nocivos à sua saúde. Isto se estiver acima do limite de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e o tempo de exposição e seus efeitos. Para caracterizar e classificar a insalubridade em graus mínimos, médio ou máximo, deverá ser feita uma perícia por médico do trabalho ou engenheiro de segurança. O trabalho insalubre, a título de exemplo, por exemplo, o gari, a pessoa que trabalha com coleta de lixo, é um trabalho insalubre. Ele tem que ter um adicional sobre o seu salário normal, porque ele pode contrair alguma doença nas coletas do lixo e pode levar até a morte. Então já é previsto o mínimo, médio e o máximo. Nós vamos ver aqui então sobre a remuneração e a classificação de mínimo, médio e máximo. Adicional de insalubridade. O trabalho em condições insalubres assegura ao empregado a percepção mínima de
dos seguintes percentuais aplicados ao salário mínimo. Se o grau de insalubridade constatado pelo médico da medicina do trabalho ou por engenheiro do trabalho será o mínimo de 10% a mais no salário do empregado. Se for constatado que a insalubridade ela atingiu o grau de 20, de médio, grau médio, mínimo 10, o médio 20%. Para o salário médio, o grau médio, desculpe, o grau médio terá um acréscimo de 20%. Agora, se o grau de insalubridade atingir o grau máximo, aí terá um acréscimo no salário do empregado de 40%. O adicional de periculosidade, nós falamos de insalubridade, passamos agora para periculosidade. Insalubre, entendam-se, doentio. Agora, periculosidade já vem de perigo, está expondo a vida do funcionário em risco. O adicional de periculosidade é o trabalho em contato com inflamáveis, explosíveis, em condições de risco acentuado, como também a parte elétrica. Quem trabalha com eletricidade, ele tem, então, o seu adicional de periculosidade, assegurando um mínimo de periculosidade correspondente a 30% do salário do empregado, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios e participações no lucro da empresa. Uma coisa que chama atenção também para o concurso é que, às vezes, tem algumas perguntas capciosas que pode induzir em erro e confundir o aluno. Dependendo da atividade e ocorrendo direito a 2 adicionais, ou seja, periculosidade e insalubridade, não pode acumular insalubridade com periculosidade. Nesse caso, o empregado receberá o que for mais vantajoso. Se a periculosidade for mais vantajoso para o empregado, quando ele acumula as duas funções concomitantemente, aí ele recebe então o que for mais vantajoso para o empregado. Nós vamos ver agora também sobre comissões. Comissão é uma forma de salário em que o empregado recebe o percentual do produto do seu trabalho. Assim, por exemplo, o empregado recebe 5% sobre o valor das vendas realizadas por ele no mês. Então, se ele ganha um salário mínimo na carteira e ganha comissão, ele vai receber 5% do que ele conseguir vender durante aquele período. Se ele vender R$2.000, ele vai ter, então, um acréscimo de R$100 em cada 2.000. E assim sucessivamente. O cálculo da comissão, como é que se faz? É muito simples. Multiplicar o valor total das vendas ou produção pela porcentagem combinada entre o empregado e o empregador e multiplicar pela porcentagem total da venda pela porcentagem combinada. Isso é muito fácil. Outra vantagem que tem para o empregado, que ele conquistou durante todo o tempo, é o repouso semanal remunerado. O repouso semanal remunerado nada mais é que quando o empregado está descansando nos finais de semana, ele recebe também no tempo que ele está afastado em repouso. Então, para calcular esse valor, dividir o valor total da comissão pelos dias úteis da semana, quinzena ou mês
e multiplicar pelos dias não úteis da semana, quinzena ou mês, e somar sobre esses valores aqui. Você recebe por vai ser semanalista, quinzenalista ou mensalista, multiplicar pelos dias úteis e somar o valor da comissão sobre o repouso semanal remunerado. Gratificações. É a forma de remunerar com uma quantia extra. A gratificação é uma remuneração variável, mas sua constância poderá torná-la fixa. O que o autor está querendo dizer? Que todas as gratificações, se elas forem constantes, ela passa a englobar no salário do empregado. Então, se você paga horas extras habituais constantemente, na hora de uma rescisão do contrato de trabalho, ela incorpora também. Então, vai ser calculado sobre as horas extras habituais, bem como as gratificações. Então, até para gratificar, não pode haver habitualidade. Se houver habitualidade, fiquem sabendo que esta habitualidade vai incorporar no salário do empregado e terá que ser indenizado quando findar essa rescisão do contrato de trabalho. Hora extra noturna. Também ela é diferenciada da hora extra diurna. A hora extra noturna é o trabalho extraordinário no período noturno, compreendido entre as 22 e até as 5 horas. É bom a gente ressaltar aqui que o trabalhador que trabalha no período das 22 até as 5 horas da manhã, ele tem, como já foi dito, o adicional noturno e tem também, se ele exceder a sua jornada, ele tem cumulativamente a sua hora extra noturna. Então, ele pode ser remunerado com os dois adicionais, hora extra de 50%, 60% até 100% e da hora noturna 20%. Os adicionais são aplicados individualmente, ou seja, taxa sobre taxa. Aí pode acumular, como nós já falamos aqui agora há pouco. Base de cálculo das horas extras. As horas extras são calculadas com base no somatório das seguintes parcelas: salário, mais comissões, mais repouso semanal remunerado das comissões, mais gratificações, mais adicional de periculosidade, mais adicional de insalubridade, se houver, adicional noturno e prêmios. Sob esse montante que calculamos as horas extras conforme instruções a seguir. Isso aqui para ficar mais claro aqui para o aluno, quando o empregado faz horas extras, essas horas extras, ela tem reflexo em todas as outras verbas. No caso de rescisão de contrato de trabalho, ela vai refletir em todas as verbas. Como foi dito aqui, ela vai refletir nas verbas, nas parcelas do salário, mais comissões, mais repouso semanal remunerado das comissões, gratificações, adicional de periculosidade, insalubridade, se houver, adicional noturno e prêmios. Então, a hora extra reflete nas verbas rescisórias. Como que é feito? Dividir a remuneração mensal pelas horas trabalhadas pelo empregado durante o mês. Então, divide a remuneração mensal pelas horas trabalhadas pelo empregado durante o mês. Adicionar o percentual da respectiva hora. Ela pode ser no mínimo 50%, 60% até 100%. Somar o valor da hora normal com o percentual achado. O resultado será igual a uma hora extra. Uma hora extra. Multiplicar o valor de uma hora pelo número de horas extras feitas na semana, quinzena ou mês. Então a fórmula já está aí nos slides que já foi disponibilizado. O 9.5 do nosso slide
está falando sobre repouso semanal remunerado das horas extras. Toda hora extra contratada habitual incorpora no cálculo dela ao repouso semanal remunerado. Então está na súmula 172 do Supremo Tribunal Federal que, se for habitual, ela vai incorporar também, como já foi dito aqui, nas gratificações e nas horas extras habituais. Não é devido repouso semanal remunerado sobre as horas extras por motivo de serviços inadiáveis, força maior e interrupções de trabalho por motivo de causas acidentais. Nós estamos vivendo esse momento. Não estou dizendo para vocês ou para os próprios professores, mas nós estamos vivendo uma situação por motivo de força maior. Então, essa pandemia, ela desestruturou todo o sistema, todo o serviço. Muitas empresas hoje estão sobrecarregando, às vezes, algum funcionário, seja ele de uma fábrica de máscaras, de álcool gel, que está em falta no mercado, seja o médico, o enfermeiro, ou atendente de um hospital. Às vezes, nessas situações aí de serviços inadiáveis, ou por força maior, ou até mesmo por um fenômeno da natureza, nesse caso não é devido às horas, o repouso semanal remunerado sobre as horas extras não é devido, porque é uma situação que não estava, é uma situação que aconteceu por um fenômeno da natureza, no caso do coronavírus e outros, né? Muito bem. Cálculo do repouso semanal sobre horas extras. Empregados recebem uma remuneração por semana. Ele vai dividir o valor total das horas extras por dias úteis da semana e multiplicar por dias não úteis da semana. E assim sucessivamente, quinzenal e mensalista. Consideram-se dias não úteis domingos e feriados pela CLT. Uma situação que às vezes traz alguma dúvida é sobre gorjeta, não é? Gorjeta. Gorjeta é uma remuneração que o empregado recebe de terceiros, de clientes, de hotéis, de bares, restaurantes, etc. Esse tipo de remuneração é mais comumente adotado em hotéis, né? Cujos empregados servem a um cliente um tipo de serviço diferenciado, né? E ele recebe, então, uma gorjeta do cliente do hotel, do bar, do restaurante. Isso aí é uma gorjeta espontânea, não é? É uma gorjeta que não é cobrada no couvert artístico, dentro do cardápio de um restaurante. Às vezes já vem, se for cobrado, deve estar especificado no cardápio, não, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, não é devido a cobrança de gorjeta, de couvert artístico, etc., ou 10% do garçom, se não tiver explícito dentro do cardápio. A gorjeta espontânea é dada pelo cliente diretamente ao empregado. É muito difícil o controle contábil, porque o empregado normalmente não fala para o empregador quanto que ele está recebendo por dia de gorjeta naquele estabelecimento que ele está prestando serviço. E aí não tem como contabilizar. O que acontece? Não informando, isso prejudica às vezes até o próprio empregado, pois
O empregado que recebe gorjeta, ele tem um salário fixo. E o que ele recebe de gorjeta, às vezes é 2, 3, às vezes até mais do que ele ganha na carteira. Só que, no caso desse empregado sofrer ficar afastado das atividades normais, por um acidente de trabalho, por uma doença, etc., ele vai receber os seus benefícios de acordo com o que está na carteira de trabalho. E aquele valor que ele recebeu de gorjeta não está contabilizado, portanto, não foi recolhido o INSS sobre aqueles valores. E se ele ficar afastado do serviço durante 6 meses, 1 ano ou mais, ele vai receber só pelo que está na carteira. E até para fins de aposentadoria. Se ele sofrer um acidente e não puder voltar para o trabalho, se a deficiência ou acidente provocar alguma demência, perda ou função, e ele for aposentado por invalidez, por acidente de trabalho, ele vai receber então só um salário que está na carteira. Por isso que às vezes o empregado não pensa, às vezes não sabe disso, que o que está na carteira é o que ele vai receber, não vai computar o que ele recebeu durante aquele tempo que ele trabalhou na empresa, recebendo 3 vezes mais do que o salário em gorjetas espontâneas. Nós falamos das espontâneas, né? Vamos passar agora para gorjetas compulsórias. A palavra compulsória quer dizer o quê? Obrigatória. Você tem que pagar. A importância é cobrada pela empresa ao cliente com adicional na nota da despesa, foi o que eu disse. Você vai numa pizzaria, aí vem pizza X mais 10% de garçom. Então, repetindo, só se tiver claro no estabelecimento que é cobrado gorjeta sobre o atendimento, sobre o valor da nota ou do cupom fiscal. Aí é permitido. Caso contrário, o consumidor não pode ser pego de surpresa. Ele paga se quiser, não é? Muito bem. Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos falar então sobre salário maternidade. Visando proteger a maternidade, é garantida assegurada, é bom ressaltar isso, assegurada, empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica, gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, licença com duração de 120 dias corridos, que é denominada então a licença maternidade. Entre as que têm direito ao salário de maternidade, é observada uma carência de 10 contribuições mensais. Inclui-se assegurados contribuintes individuais e facultativos. Então, o que acontece? Nem todas as gestantes têm direito a salário de maternidade. Ela, para ter direito a salário de maternidade, ela tem que ter contribuído para o INSS, no mínimo, 10 contribuições anteriores ao direito a salário de maternidade. Por quê? Porque se a trabalhadora, a gestante, ela não é contribuinte para o INSS, ela não tem direito a salário de maternidade. E por quê que tem o período de 10 meses? Porque as gestações normalmente duram 9 meses. Então, isso para evitar que, às vezes a gestante não é funcionária, constatou a gravidez, aí ela vai
vai ao banco e através de um carnê, de uma guia o GPS, a guia de previdência social, recolhe, aí ela passa a ser segurada. Seria o mesmo que, só para título de exemplo e para esclarecer mais para vocês, por exemplo, um indivíduo nunca pagou seguro de veículo, não é? Ele não paga o seguro e depois que ele sofreu um acidente, o carro sinistrado, houve perda total ou parcial, ele vai na seguradora e começa a pagar. Ele só vai ter direito se ele cobriu, né, firmou um contrato, assinou uma pólice de seguro anterior ao acidente. Vocês estão entendendo? Porque se não for assim, seria muito fácil. Eu não vou fazer seguro. Se eu bater o meu carro, aí eu vou lá, corro e pago o anterior, mas não é assim. Tanto é que o carro, para fazer o seguro, ele é vistoriado, não é? Antes, na hora de firmar o contrato, e depois do contrato firmado, se houver algum sinistro do veículo. O salário maternidade será devido à segurada da Previdência Social. Então, quem paga é a Previdência. Na verdade, quem paga é o empregador, mas o empregador depois ele tem a compensação na hora de recolher os INSS na hora de pagar os impostos, ele tem a compensação, né? Com início no período de 28 dias antes e o término de 91 dias depois do parto. Então, também tem essa aqui. O salário maternidade será devido à segurada da Previdência Social durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes e 91 dias depois do parto, podendo ser prorrogado excepcionalmente quando os períodos de repouso anterior e posterior ao parto poderão ser aumentados de mais de 2 semanas, 14 dias cada, mediante atestado médico, porque às vezes no parto pode ocorrer algum problema de saúde, tanto da gestante, tanto quanto do recém-nascido, né? Isso aí, nesse caso, tem que ter o atestado do médico que fez a cirurgia, ou que está acompanhando a gestante ou a criança, pelo serviço médico da empresa ou por ele credenciado. Então, o salário maternidade será pago diretamente pelo INSS ou mediante convênio com a empresa, sindicato ou entidade de aposentados devidamente legalizados. Consistirá para a segurada empregada numa renda mensal igual à sua remuneração integral, não sujeito ao limite máximo do salário de contribuição. Causa também, agora vem uma situação que causa alguma polêmica até na sala de aula, alguns alunos têm algumas dúvidas sobre isso. Pergunta-se: uma vez constatada a gravidez, o patrão pode demitir a empregada gestante? Muitos alunos afirmam que sim, outros não. Então, a lei é muito clara. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, desde confirmada a gravidez até 5 meses após o parto, assegurada empregada. Então, aqui cabe uma interpretação da lei. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Então, se você interpretar, arbitrária, não é? Quer dizer assim, sem motivo, ilegal, não é? Imoral, ou sem justa causa. Não pode. Não pode. Agora,
Se você interpretar o texto desse parágrafo, é vedada a dispensa arbitrária, abusiva, ou sem justa causa. Isso quer dizer o quê? Que com justa causa não tem estabilidade. Então, não é porque a empregada está grávida, já gestante, não é? Que ela não pode ser demitida. Pode sim. Porque essa estabilidade dela é relativa. Porque se não fosse relativa, ela poderia não comparecer ao trabalho, poderia agir de má fé, às vezes agredir o patrão, a patroa, em diversas circunstâncias, não é? Se isso acontecer, é lógico que pode ser demitida sim. Então a estabilidade ela é relativa. Com justa causa, pode. Então é vedada a dispensa arbitrária. Ou sem justa causa. Quer dizer o quê? Com justa causa, pode demitir. Correto? Vamos caminhar. Faltas. É um assunto também que traz alguma dúvida para os alunos que estão iniciando, estão começando a estudar a matéria de direito do trabalho. Para obtermos o valor de uma falta, será necessário somarmos o seguinte: salário, mais comissões, mais repouso semanal remunerado das comissões, mais gratificações, mais adicional, mais periculosidade e insalubridade. O que quer dizer? Acompanhe o raciocínio. É bem simples. Quando o empregado falta do serviço, injustificadamente, o empregador poderá descontar do empregado faltoso ou da empregada faltosa não só o dia de trabalho que ela não compareceu. Pode cobrar, pode incidir, pode acumular neste dia de trabalho as comissões, repouso semanal remunerado, comissões, mais gratificações, adicional de periculosidade e salubridade se houver. Então, não é só o dia. É o dia e mais as outras vantagens são reflexos. Você está entendendo? Então, isso aí é um pouco complexo. Porque a pessoa, o leigo, acha que não, faltei um dia de trabalho. Eu desconto um dia. Pode descontar um dia do meu trabalho, fala para o patrão. Aí o patrão vai descontar, não é só aquele dia. Vai só sobre as verbas rescisórias também. Sobre as verbas de gratificações, comissões, repouso semanal remunerado, insalubridade, se houver, ou periculosidade, aquilo também vai refletir lá naquele dia. Cálculo de 1 hora de trabalho. Dividir a base de cálculo mensal por 220. Vamos imaginar que a jornada seja normal de 220 horas. Então, o resultado você vai dividir a base de cálculo mensal por 220. O resultado será igual a 1 hora normal. Dividindo esse resultado por 60, acharemos o valor até de 1 minuto. Então, você pode dividir o salário por 220, se for quinzenal, vai ser quinzenal, você divide por quinzena, por semanalista, etc. Então, você pode calcular aí e achar quanto que um empregado que ganha salário mínimo, por exemplo, quanto que ele percebe por hora de trabalho, por dia de trabalho, é muito fácil. Não é um cálculo matemático bem fácil, a fórmula está aí nos slides. Então, hoje quem ganha
um salário mínimo e não chega para aproximadamente 50 centavos por hora, nada mais. Vamos passar agora para Vale Transporte. Também dá muita polêmica. O empregado tem o ônus de responder com a parcela de 6% do seu salário básico ou vencimento, independente dos dias de trabalho prestado. Então é bom saber que o empregado que tiver direito e que tiver interesse de receber o Vale Transporte, que fique sabendo que vai descontar do seu salário 6% do seu salário para o Vale Transporte. O excedente, a empresa tem que pagar. Isso também dá muito problema na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque nem todos os empregados têm direito ao Vale Transporte. Tem direito ao Vale Transporte é aquele trabalhador que não tem condições de deslocar da sua residência ao trabalho, trabalho, residência, sem o uso de um meio de transporte, seja ele um veículo próprio, ou metrô, ou o próprio ônibus. Então, se ele faz uso de ônibus, casa, trabalho, trabalho, casa, ele tem direito ao Vale Transporte. Aí, tem que saber se 6% do descontado do trabalho dele é inferior do que ele vai gastar durante o mês com o seu deslocamento. Se ele não trabalha sábado e domingo, então são 20 dias por mês, ele faz o cálculo. Porque dependendo do salário, 6% que descontar do empregado é um valor maior do que ele vai despender de idas e vindas de ônibus. E outra situação, o empregado, ele tem que procurar a empresa e preencher, assinar um documento que ele precisa do Vale Transporte. Isso não é um acordo tácito, ou seja, verbal. É um acordo expresso. Tem que estar formalizado dentro da empresa. Então, essa é a exigência. Porque, a título de exemplo, certa vez, um empregado levou uma empresa na justiça dizendo que ele foi demitido, recebeu todas as verbas devidas e como ele trabalhava uma distância aproximada de mais de 10 quilômetros de Lavras e nunca recebeu o Vale Transporte, ele acionou na Justiça do Trabalho, a empresa que ele trabalhou para ser remunerado durante aproximadamente 2 anos que ele foi e voltou na empresa para trabalhar. E o advogado entrou e no decorrer do processo ficou comprovado que, na verdade, ele não gastou dinheiro algum no deslocamento de casa-trabalho, trabalho-empresa. Porque na audiência ele ficou provado que o meio de locomoção que ele fazia uso durante esses 2 anos foi a sua própria bicicleta.
Então, se ele usou uma bicicleta, ele não teve nenhum dispêndio, gastou nenhum recurso próprio para pagar passagem. Pelo contrário, adquiriu mais saúde, deslocamento, idas e vindas. E, nesse caso, é indevido. A empresa é obrigada a remunerar o que ele gastou. Ele gastou foi sua energia. E quando gasta sua energia, não é devido. E ele não teve sucesso na ação. Então, tem que ter atenção, só um momento. Tem que ter atenção para essas peculiaridades, não é? Porque hoje, por exemplo, com a reforma da lei trabalhista, Isabela, com a reforma da lei trabalhista, hoje o empregado que ajuiza alguma ação contra o empregador, e se esta ação for infundada, o empregado, além de não receber nada, ele tem que pagar honorários advocatícios e custos processuais de um processo infundado, que ele não tinha direito. Então, hoje, os advogados trabalhistas já estão cientes, né? E com isso, diminuiu consideravelmente o número de ações na Justiça do Trabalho. E muitos advogados estão migrando para outros ramos do direito. Civil, previdenciário, criminal, tributário, etc. Por quê? É temerária. Uma ação temerária, ela pode trazer consequências prejudiciais para o próprio empregado. Porque havia muito abuso. Não estou generalizando, mas havia muitos abusos. O advogado recebia todas as verbas rescisórias e um advogado às vezes procurava o empregado. Normalmente alguns advogados procedem dessa forma, que eu acho ilegal, imoral. Ele corre atrás do empregado, não, vamos entrar, você vai ganhar, e promete mundos e fundos, e chega lá e tem o seu prejuízo de ter que arcar com os honorários da parte contrária. Então fiquem atentos sobre isso também. Então, o Vale Transporte tem essas situações, não? Para os administradores e contadores, vou deixar um recado para vocês. Ordem judicial não se discute, cumpre-se. Ordem judicial tem que cumprir. Nós vamos falar agora sobre pensão alimentícia, por isso que estou ressaltando aqui. Por quê? Porque muitos empregados deixam de pagar a pensão alimentícia, seja para o filho, para a esposa, quando é devido. E a parte, o requerente, entra na justiça. E é público e notório o que dá cadeia hoje no Brasil ainda é a pensão alimentícia, o não pagamento da pensão alimentícia. E uma vez que a parte ajuizou a ação alimentícia, o juiz, após apreciar o processo, ele manda citar o empregado através de um oficial de justiça a pagar
sob pena de prisão. E ele não paga. E às vezes o indivíduo não paga e na presença do juiz, ele tem duas opções: ou vai para a cadeia ou paga todo o valor devido. Para evitar inadimplência no pagamento, quando ele aceita o acordo de pagar o que é devido ao filho ou à esposa, ele firma um compromisso diante do juiz para não ser preso. Então, normalmente, o juiz, para assegurar o direito da parte lesada, ele determina que o devedor da pensão alimentícia, que é funcionário de empresa A, B ou C, seja oficiado à empresa empregadora para proceder o desconto do valor devido à pensão alimentícia. E uma vez a empresa notificada para proceder o desconto, às vezes, por desconhecimento, a empresa, através do seu funcionário, do RH, que às vezes é procurado pelo devedor, pelo funcionário, o funcionário diz para o funcionário da empresa: ó, não desconto para mim não, esse mês não, porque eu estou apertado, eu já fiz vale. Ah, não procede esse desconto não, porque senão vai me apertar muito. Não tem que dar ouvido. Isso é uma ordem judicial. Você tem que descontar, queira ou não queira. Senão, a responsabilidade criminal é sua. É do funcionário que não procedeu ao desconto devido por ordem judicial. Por isso que eu repito, ordem judicial não se discute, cumpre-se. Finalizando, nós vamos falar um pouquinho sobre vales. Vocês estão vendo que tem muitas situações que envolvem empregado e empregador. Vales. A empresa que faz, adiantamento que a empresa faz ao empregado para desconto de folha, isso depende de cada empresa, porque a empresa não é obrigada a fazer vale. É uma mera liberalidade. Da mesma forma, adiantamento de 13º. Tem empresas que adiantam 50% do 13º. O próprio INSS, ele faculta os aposentados e pensionistas a receberem ou perceber o seu salário, 50% do seu salário no meio do ano. E tem empresa que até adianta até no começo do ano. Então, não é obrigada a adiantar salário e muito menos vale para o empregado. É uma mera liberalidade. Nós falamos há pouco sobre descontos na folha de pagamento, no lerite do salário. Desconto de seguros, cooperativas, associações culturais, clubes para funcionários, supermercado. Esses descontos têm que ser previamente autorizados. Uma vez não autorizado, o empregado pode questionar isso quando ele achar necessário na justiça. Então, hoje nós tivemos início nesse vídeo aula. Eu
agradeço a vocês pela atenção e espero ter correspondido com a necessidade imperiosa que a situação impõe. Nós não podemos estar expostos a contaminar com coronavírus para preservar nossa saúde. Então a gente vai dar continuidade na matéria através de videoaula toda semana e eu vou colocar à disposição de todos vocês, alunos e alunas, o meu telefone de contato para que, se houver qualquer dúvida, estou inteiro dispor de vocês, como sempre tive. E se houve alguma parte que não ficou bem esclarecida, nós podemos esclarecer oportunamente nas aulas vindouras. Que Deus possa abençoar vocês da faculdade, alunos da faculdade, meus queridos alunos, abençoar sua família e vamos orar. Que Deus possa abençoar todos vocês, que nós possamos sair dessa nuvem tenebrosa o mais rápido possível. Que Lavras possa estar preparada e esse preparo, o maior preparo é o preparo da oração. Se não for por Deus, está muito difícil, porque hoje nós estamos vivendo momentos tenebrosos, jamais visto. Hoje eu estou em quarentena, estou em casa com a minha família. Não sei como e quando eu vou sair, porque eu estou na faixa de risco. Que Deus esteja com todos vocês, Deus abençoe e até a próxima, se Ele nos permitir. Uma boa tarde.